Olá, boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto. Já está no ar o Alterosa em Alerta, segunda edição, para toda a Zona da Mata e Campos Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Olha só, quero aproveitar e convidar você aí a participar com a gente pela internet, nas nossas redes sociais. Temos o nosso facebook.com/TV Alterosa Zona da Mata. Temos também o nosso canal no YouTube. É só você se inscrever. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Um prédio foi interditado pela Defesa Civil na noite desse domingo. O prédio fica na Avenida Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul, em Juiz de Fora. Mais de 45 famílias precisaram sair de casa. A estrutura do imóvel está comprometida e há risco do prédio desabar. Os moradores do prédio se assustaram ao ouvir um estrondo. Tem um barulhão, a gente foi ver e a parede do quarto rachou. Foi isso que aconteceu. E aí a gente abriu a porta e saiu correndo porque os moradores estavam descendo a escada e a gente saiu junto. Só que a gente fica em pânico. Você fica assim, perdi o chão, e aí? O que vai acontecer agora? É isso. O prédio fica na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Cruzeiro do Sul. A construção existe há mais de 30 anos. Parte da estrutura de sustentação que fica nos fundos do imóvel cedeu no fim da tarde de domingo. Na manhã desta segunda-feira, os bombeiros esvaziaram a caixa d'água do prédio para diminuir o peso na estrutura. São 14 mil litros de água, ou seja, 14 mil quilos de carga que a gente está retirando da estrutura. Então, logo aí retira essa água, a gente vai fazer o adentramento aí junto com uma pessoa por apartamento, de maneira ordeira, né? E aí a gente vai fazer a retirada aí dos materiais, utensílios essenciais, que seriam aí remédios e documentos dessas famílias. E aí vai entrar um responsável por apartamento, um apartamento por vez. O prédio de 6 andares possui 20 apartamentos, 14 estavam ocupados. No térreo funcionam uma agência de comunicação e um pet shop. Um engenheiro da Defesa Civil esteve no local para avaliar os danos. Juntamente com o responsável técnico, calculista da estrutura do prédio, tivemos analisando a situação. Ficou definido o seguinte: eles já estão se mobilizando para fazer os reparos, mas pediu 2 dias para avaliar se vai evoluir o problema ou se vai continuar na mesma coisa. Aconteceu um problema sério num pilar da edificação. E quantas famílias precisaram sair de casa? Olha, são 20 do prédio e 26 lá das casas que foram interditadas na parte de baixo da rua Sarandira e Água Limpa, por causa se o prédio vier a ruir, realmente causaria problemas lá embaixo. Então são 46 famílias no total que tiveram que ser desalojadas. Já existe uma suspeita do que teria causado esse problema na estrutura? Não, esse aqui é o problema, né? Um prédio de 30 anos, né? A primeira coisa que vai ser feita é o reparo, a estabilidade da construção, para depois a mesma pessoa vai pesquisar para saber o que realmente causou esse pequeno problema. Nos fundos do prédio ficam as ruas Sarandira e Água Limpa. Elas estão interditadas pela Defesa Civil. Os moradores precisaram sair às pressas. Ainda não há previsão de liberação das ruas e nem dos imóveis. A Emanuele e outros moradores das ruas Água Limpa e Sarandira estiveram na frente do prédio para cobrar soluções da prefeitura. E foi um desespero, foi uma correria, tira e pega, e vamos sair todo mundo, e pega cachorro, pega gato, o pessoal sai com a roupa do corpo. A grande maioria dos moradores são idosos, o mantimento ficou, ração dos animais ficou, roupa ficou. Como que você vai ficar? Se você vai ficar estável, se você vai cair, se não vai? O trânsito no trecho da Avenida Barão do Rio Branco, onde o imóvel fica, foi interditado no sentido centro-bairro. Com desvio do trânsito pela Avenida Ibitiguaia, adentrando o bairro Santa Luzia. Então existe possibilidade, por dentro de Santa Luzia, as pessoas saírem pelo Cruzeiro do Sul e retornarem aqui nas proximidades do Carrefour. Sentido ou para fazer o retorno para o centro ou sentido Graminha. E a pista no sentido contrário vai continuar no seu fluxo normal, apenas com estreitamento de pista para fazer com que os veículos trafeguem em velocidade reduzida e o mais longe possível aqui desse prédio aqui onde nós estamos. A Maria Rosa é vizinha dos imóveis interditados e está preocupada com os amigos que precisaram sair de casa sem levar nada. Infelizmente, eles tiveram que sair e deixar o lar, que é uma coisa que a gente luta muito para conseguir, um teto. E é muito difícil sentir o ser humano nessas condições, no momento atual dessa pandemia, e ter que largar o lar.
E a gente fica na torcida, né, para que os especialistas, os engenheiros consigam resolver esse problema e as 45 famílias voltarem aí para o seu lar, para a sua casa, que é muito mais do que um bem, né, do que um imóvel, é referência de lar, de retorno para casa. Qualquer novidade em relação a isso, trabalho da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a gente traz para você também. Uma ponte que liga os municípios de Belmiro Braga e Simão Pereira caiu nesse sábado. Pois é, um caminhão de leite passava pelo local no momento do desabamento. Vamos ver. A ponte era a principal ligação entre os municípios de Simão Pereira e Belmiro Braga. Parte da estrutura de ferro cedeu na manhã de sábado. Um caminhão de leite passava pelo local na hora da queda. O motorista não se feriu. A ponte estava interditada para o tráfego de veículos com mais de 8 toneladas. Ela estava no limite dos 2 municípios há mais de 110 anos. Segundo o prefeito de Simão Pereira, ela nunca passou por manutenção e era muito utilizada por produtores rurais. Ela é de 1906 e como a gente não tem de quem ela pertence, não sabemos de qual município realmente ela pertence, apesar de dividir aqui 2 municípios, né, Belmiro Braga e Simão Pereira, não tinha sido feita ainda a manutenção, tá? Já estava no projeto realmente para ser feito, mas devido à falta de verba não aconteceu. Com a queda da ponte, o caminho mais curto para Belmiro Braga tem 60 quilômetros. Por isso, nós vamos conversar com o prefeito do município que está do outro lado da margem. Afonso, explica para a gente, realmente essa ponte nunca passou por uma manutenção periódica? Não, no momento que eu saiba não. Tem mais de... Desde quando foi construída, nunca fizeram manutenção dela. E por que nunca foi feita uma manutenção? Larissa, eu não posso te informar isso, mas no município, por exemplo, ela não tem técnico para fazer essa manutenção, né, de ponte. E às vezes também com problema financeiro, né? Uhum. E aí... Você estava me informando que ela é toda feita de ferro e já chegaram a procurar algumas empresas para ajudar a fazer essa manutenção antes? Já, no início mesmo a gente procurou, junto com o prefeito Simão Pereira, nós procuramos uma parceria para fazer a reforma dessa ponte. Procuramos a empresa, 2 empresas privadas, né, que usam ela aqui. Mas pedimos para fazer um estudo técnico, né? Pedimos estudo, mas não foi feito nada, não. Segundo a Secretaria de Cultura de Belmiro Braga, a Prefeitura iria fazer o levantamento de dados históricos para realizar o tombamento da ponte em setembro deste ano. Se fosse aprovado, o local seria incluído na lista de patrimônios municipais com verba fixa destinada aos reparos. Ela reduz bastante a distância para você ir a Matias, Simão Pereira. E o valor histórico dela que é grande, né? Ela veio da Inglaterra. Tinha uma restrição de peso, mas mesmo assim algumas pessoas acabavam passando, né? Sim, existia uma restrição. Poucos caminhões passavam aqui, inclusive esse do leite foi o que caiu aqui, mas realmente foi falta de manutenção que ocasionou toda essa destruição. As prefeituras vão pedir auxílio financeiro ao governo do estado de Minas Gerais para fazer as obras de restauração da ponte. Ainda não há previsão de reabertura da passagem. A gente vai tentar uma parceria com essas empresas aqui, procurar o estado também, ou até o governo federal. Esse acontecimento foi no sábado, no final de semana. Eu, como prefeito, vou procurar agora o prefeito de Belmiro Braga, o senhor Afonso, para que juntos possamos ir atrás de recursos com nossos deputados federais, estaduais e participação particular também. Podemos contar com empresas que utilizam aqui o local. Pois é, a estrutura de ferro dessa ponte ela foi feita na Escócia. A ponte foi inaugurada no ano de 1906, ou seja, uma ponte histórica. Sem manutenção preventiva fica difícil aí manter de pé também, né? E daqui a pouquinho, festa irregular. Reúne cerca de 500 pessoas em Juiz de Fora. O baile terminou em confusão e teve a presença da Polícia Militar. Já tô de volta com Alteronas em Alerta, segunda edição. E olha só isso, gente. Um baile funk com mais de 500 pessoas terminou em confusão ontem à noite. Isso aconteceu no bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora.
Uma denúncia anônima informou para a PM que no local alguns participantes estariam aí vendendo drogas e exibindo armas de fogo. Olha só, de acordo com a assessoria do 27º Batalhão da Polícia Militar, os policiais eles foram recebidos com pedradas. As pessoas ainda teriam arremessado objetos contra os militares. Ainda segundo a assessoria da Polícia Militar, foi preciso usar instrumentos de menor potencial para conter a agressão e desfazer a aglomeração. A polícia informou ainda que ninguém ficou ferido e a situação de ordem foi retomada no local. Está aí, portanto, essa ocorrência sendo registrada na zona sul de Juiz de Fora, a Polícia Militar sendo recebida a pedrada. A Justiça bloqueou 252 milhões de reais de contas ligadas ao PCC em uma mega operação. A ordem é cumprir mais de 800 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão. Os detalhes com a repórter Etel Correia. Os mandados foram cumpridos em 90 cidades brasileiras, 19 estados e no Distrito Federal. Policiais civis e federais, com o apoio de helicópteros, foram à caça de pessoas investigadas pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram expedidas 876 ordens judiciais, entre prisões, busca e apreensão e sequestro de valores em contas bancárias. Foi a segunda fase da Operação Caixa Forte, que investiga ações do PCC, o primeiro comando da capital. Segundo a Força Tarefa, a organização criminosa tem mais de 30 mil integrantes. Nessa fase da operação, a maior parte dos alvos está no Paraná. A gente tem o orgulho de dizer que é a maior operação de combate a facções criminosas da história da Polícia Federal. Isso mostra a importância desse trabalho de hoje, que são mais de 600 mandados cumpridos nessa data, cerca de 252 milhões de reais apreendidos em contas bancárias, valores esses que são vinculados diretamente à lavagem de dinheiro dessas facções criminosas. Na cidade de Santos, em São Paulo, foram apreendidos cerca de 6 milhões de reais em espécie na casa de um dos alvos. Outros 252 milhões foram sequestrados de contas usadas pelo PCC para pagamento de auxílios a integrantes da facção criminosa. Segundo a polícia, dos 442 alvos, 179 já estavam no sistema prisional e 203 são mulheres. A investigação identificou 210 integrantes do alto escalão do PCC que, mesmo presos em presídios federais, continuavam recebendo valores como pagamentos de serviços prestados à organização, alguns por terem executado funcionários públicos do alto escalão, outros por cumprirem cargos de destaque. Os valores eram depositados em contas de laranjas, pessoas que não tinham ligações com a facção e que emprestavam as contas para os depósitos. Nós temos que identificar quem é o núcleo responsável por essa movimentação financeira que foi feito e identificar quem são essas interpostas pessoas. Isso é um trabalho complexo. Isso exige quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Ela visa, acima de tudo, desarticular, desestabilizar, na verdade, quebrar a parte financeira da organização criminosa. Segundo a Força Tarefa, alguns dos investigados são parentes dos presos. Cada conta identificada recebia depósitos em média de R$1 milhão. Os pagamentos eram feitos conforme um cronograma e uma tabela, com valores específicos para o tipo de serviço prestado ao PCC. A facção determinou que ele, por suposição, executasse um juiz. O sujeito vai lá, executa o juiz, é condenado e vai para o sistema federal por isso, então ele recebe os 3x. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, um incêndio atingiu uma distribuidora de alimentos no bairro Industrial, em Juiz de Fora. Já, não sai daí. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa em Alerta, segunda edição para você. Agora vem comigo, um incêndio atingiu uma distribuidora de alimentos. Isso aconteceu, gente, no bairro Industrial, em Juiz de Fora. Olha só imagens do momento desse incêndio, a fumaça preta ali, os bombeiros foram acionados para combater as chamas. Segundo a corporação, no galpão estava estocado uma grande quantidade de gêneros alimentícios e materiais de limpeza.
As chamas se concentraram no mezanino desse galpão, onde eram armazenados aí os produtos, de limpeza, e também onde funcionava o escritório que ficou destruído. Funcionários contaram aos bombeiros que o incêndio ele teve início devido a um curto-circuito próximo a um estoque de caixas de isopor. Apesar de todo esse susto que você está vendo, essa fumaça preta subindo aí, não houve vítimas, tá? E, portanto, o atendimento dessa ocorrência por parte dos homens do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora. Profissionais do setor de eventos fizeram um ato no fim de semana em Juiz de Fora. Eles pedem que o poder público discuta um plano de retomada com a criação de protocolos específicos ao setor. De 200 profissionais do setor de eventos participaram de um ato coletivo nesse sábado no centro de Juiz de Fora. Ao som da música O Show Tem Que Continuar, o grupo se reuniu em frente à Câmara Municipal. Com placas representando várias atividades realizadas pela categoria, os manifestantes caminharam até a faixa de pedestres do cruzamento da Rua Alfeld com a Avenida Barão do Rio Branco. Os participantes ficaram parados na via por 6 minutos, simbolizando o tempo em que o setor está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com Jonas Ribeiro, presidente da Associação dos Produtores de Eventos de Juiz de Fora, o objetivo do ato não era forçar a retomada das atividades do setor de forma desorganizada, mas sim dar voz aos diversos profissionais da categoria e discutir um plano de retomada, com criação de protocolos específicos ao setor. Jonas reforçou ainda que, como a maioria dos profissionais do setor trabalham de forma autônoma, muitos tiveram dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, por não conseguirem comprovar renda ou atividade profissional. Além disso, ainda não teriam sido disponibilizados os recursos da Lei de Emergência Cultural, batizada como Lei Aldir Blanc, que foi aprovada no final de junho deste ano e que beneficiaria parte dos trabalhadores de eventos. Participaram do ato coletivo representantes de 30 segmentos profissionais do setor de eventos, como produtores, cerimonialistas, músicos, técnicos, garçons, maquiadores e seguranças. A Funalfa informou por meio de nota que nunca foi procurada por ninguém que tenha se apresentado como representante da associação organizadora do ato público. A Fundação afirmou que os recursos da Lei Nacional de Emergência Cultural, conhecida como Lei Aldir Blanc, ainda não foram liberados pelo governo federal. E que desde a sanção da Lei Aldir Blanc fez uma série de reuniões virtuais com os profissionais da Roda da Cultura, criando espaço de escuta para que a aplicação da lei ocorra de forma democrática, transparente e eficiente. Bom, gente, eu tô indo embora. Quero agradecer sua companhia, seu carinho, te convidar amanhã no mesmo horário a partir das 7h15 da noite. Para você, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Tchau, tchau.